A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez temos a oportunidade de apresentar para vocês um pouquinho mais do nosso Deus. O Deus criador de toda essa beleza que nós podemos contemplar aqui nesse lugar. Tem um cientista chamado Dr. Adalto. O Dr. Adalto, ele diz nas suas palestras que todo o universo, todas as constelações que foram criadas, se nós contarmos cada grão de areia de todas as praias desse planeta, nós poderíamos ter a certeza que se errássemos, iríamos errar para menos. Cada um deles é inferior ao número de constelações daquilo que o nosso Deus criou em todo esse universo. É para nós termos podemos mensurar, o quanto o nosso Deus é grande. E falando da criação, eu vou apresentar um pouquinho para vocês de Gênesis. E vou mencionar os capítulos, mas não necessariamente os versículos, para que vocês possam ir até a Bíblia e procurar. É importante que nós manuseemos a nossa Bíblia, que nós aprendamos aonde está cada texto da palavra de Deus. E nos capítulos iniciais, o primeiro capítulo, os primeiros versículos, Gênesis vai tratar da criação do mundo. E o Senhor, Ele quando cria o mundo, a palavra de Deus vai dizer que criou Deus os céus e a terra. E os céus está no plural. E não por acaso está no plural. Existe mais de um céu. Quando Paulo diz que ele foi levado ao terceiro céu, nosso entendimento é que o primeiro céu é esse céu azul, bonito, como está aqui que nós vemos. O segundo céu é o espaço. E o terceiro céu são as moradas celestiais. Foi para lá onde Paulo foi levado em espírito. Então, quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou esse céu que nós vemos aqui e criou o espaço. E colocou lá todos os planetas, todas as constelações, o que nós já sabemos que existe através dos estudos, nas ciências. A gente aprende isso. Mas quando Deus ele vai criar os seres vivos e as plantas, Ele dá ordem pelo poder da palavra. Ele diz, sejam feitas todos os seres vivos, e pelo poder da palavra esses seres são criados. Assim Ele faz com as plantas, assim Ele faz com toda a vegetação. Mas quando Deus vai criar o homem, pela sua soberania, pela sua vontade, Ele faz diferente. A palavra vai dizer que Ele toma o barro e Ele sopra o fôlego de vida no homem. Aí Deus dá algo diferente ao homem. Diferente de todos os outros seres vivos que Ele já havia criado, Ele coloca o Espírito no homem. E esse Espírito é algo que não tem na terra, é algo que vem de Deus, é o sopro de Deus. E diz que a Bíblia vai dizer que aí o homem se torna alma vivente. É interessante, irmãos, esse texto, para que a gente vá combiná-lo com o que está escrito lá em Mateus, capítulo 4, versículo 28. A palavra de Deus vai dizer que quando Jesus inicia o seu ministério, Ele é batizado e ali diz que o Espírito Santo vai conduzi-lo para que ele seja tentado. Ele é conduzido ao deserto para ser tentado. E quando Jesus tem 40 dias que ele está passando pelaquele deserto, vai dizer que ele teve fome. E aí diz que veio o tentador. E a primeira coisa que o tentador vai colocar diante de Jesus é: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Por que ele vai dizer isso? Porque a palavra de Deus vai dizer que passado 40 dias ele teve fome. Então o adversário das nossas almas já sabia que Jesus estava faminto.
Então ele vai tentar ele sobre algo que é do seu corpo natural, a fome, o desejo de comer. E aí Jesus diz algo muito interessante. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que ele diz isso, irmãos? Porque quando Deus forma o homem, ele coloca o Espírito no homem. E esse Espírito se alimenta da palavra de Deus. E dessa palavra que está na Bíblia, a Bíblia cristã, aquela que ensina sobre Jesus, essa palavra é que o nosso espírito se alimenta. E nós precisamos ter um espírito bem alimentado, um espírito forte, porque Jesus diz que a carne, ela é fraca. Ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que nós possamos nos alimentar dessas palavras, as palavras que estão lá na Bíblia cristã, porque são palavras de Deus, do Deus que fez tudo isso que nós podemos contemplar. E nós podemos, irmãos, ver que nós somos tão pequeninos diante dessa criação, mas apesar disso, Ele trouxe aqui o seu Filho para nos resgatar e para morrer por nós. Receba essa palavra e que o Senhor Jesus nos abençoe.